Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que
Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Graça e paz, queridos amigos e irmãos, que a bênção de Deus possa estar adentrando ao seu lar a cada novo dia. Nesta noite nós queremos falar um pouquinho sobre a honra ao nosso Deus com todo o nosso ser. E eu quero lembrar de um versículo que está em Provérbios 3, capítulo 1, que diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus sobre tudo aquilo que nós devemos aprender para ter uma vida mais digna, uma vida mais cheia da presença do Senhor. Então, nesta hora eu quero orar e eu convido você a orar comigo, a fechar o teu olho aí onde você está e falar com o Senhor. Permitir que Ele possa entrar no teu lar, que cada pedido de oração que você tem para com o Senhor, Ele possa atender. Nós vamos orar. Se você tem algum pedido, já pode colocar na presença do Senhor, apenas aí no teu coração, né? Apenas em pensamento, mas esteja já colocando a tua vida, a tua família na presença do Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti por esse primeiro dia da semana, dia do Senhor, aonde mesmo que remotamente nós nos unimos como irmãos e irmãs, como os filhos do Senhor, por todo esse planeta. Nós queremos nos unir, Pai querido, porque sabemos que isso agrada ao Senhor. A Tua palavra nos diz, no Salmo 133, versículo 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós somos desafiados, Pai querido, a viver em unidade, mesmo distantes uns dos outros. E queremos, Pai, aprender a estar clamando, a estar orando uns pelos outros mesmo à distância. Ajuda o nosso coração, Pai, a ser um coração mais solidário ao Senhor. Ajuda o nosso coração a ser cada vez mais dedicado ao Senhor, esteja mais voltado a ajudar aqueles que passam por necessidades, aqueles que têm sentido algum tipo de necessidade, de dor, de enfermidade, que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a sentir a dor dos outros, conforme a Tua palavra diz. Ajuda-nos a ter compaixão uns pelos outros. Ajuda-nos a sentir a dor daqueles que estão ao nosso redor. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti nossa casa, nossa família. Senhor, nós temos muitos pedidos para colocar diante do Senhor. E nós queremos agora, como família da fé, como irmãos e irmãs em Cristo, nós queremos agradecer, porque sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Desde já nós podemos glorificar a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos continuar desfrutando desse cuidado do Senhor na nossa vida. Obrigado, Pai querido. É a nossa primeira oração na Tua presença nesta hora. Amém. Nós temos um louvor, né, que fala sobre consagração. E nós queremos agora louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Eu convido você a cantar aí com a sua família, a estar abrindo os teus lábios e participar desse culto conosco. Não apenas assistir, mas participar, porque o Senhor nos chama a sermos verdadeiros adoradores. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nesse momento, queridos, em espírito e em verdade, que você possa adorar ao Senhor. Vamos ouvir esse louvor. Rei dos reis, consagro
honrando a Deus com todo o nosso ser. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, meditar na palavra do Senhor. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Nós vamos ler juntos nesta palavra. Eu gostaria que você marcasse esse capítulo de Provérbios, especialmente até o versículo 12, porque ele fala muito, de uma forma muito carinhosa ao nosso coração. Então, parece até que não foi escrito pelo mesmo autor de todo, o livro de Provérbios, Eclesiastes, porque ele fala de uma maneira muito carinhosa, ele usa muito a expressão filho meu, filhinhos, honra a teu pai e a tua mãe. Então essas expressões de Salomão aqui para nós, fala muito ao nosso coração, e eu gostaria de meditar nesta noite contigo, e eu quero ler Provérbios 3, versículo 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Que o Senhor possa abençoar esta palavra, que o Espírito Santo possa transformá-la em alimento para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família, para todos os nossos queridos, em nome de Jesus. Amém. O que vem a ser honrar ao Senhor com todo o nosso ser? A palavra que nós lemos aqui, ela nos fala sobre honrar ao Senhor com todos os teus bens e com todas as tuas primícias, Então nós temos uma ideia do que vem a ser bens, do que vem a ser primícias, as primeiras coisas, tudo aquilo que nós temos. E às vezes nós somos tentados a achar que nós honramos a Deus apenas com uma oferta ou com o dízimo. Mas longe disso, Porque qual é o princípio bíblico, do dízimo e da oferta, O princípio bíblico do dízimo, ele fala de obediência, fala de santidade, fala também de algo especial que nós separamos e entregamos ao Senhor. Então, a oferta, ela está relacionada à prosperidade. Às vezes alguém diz, sim, pastor, eu tenho dizimado, mas eu não tenho sido próspero, as coisas estão faltando na minha casa. Então, o segredo da prosperidade não está no dízimo, está na oferta. Agora, o dízimo expressa o que é a nossa fidelidade. Eu devolvo ao Senhor porque Ele já me deu. Então, a oferta é algo que eu estou semeando para o futuro. E a palavra de Deus diz, quanto maior a semeadura, maior a colheita, porque a colheita é proporcional àquilo que nós semeamos. Mas qual é o princípio bíblico de tudo isso? Qual é o princípio bíblico, para doação, para ofertas, para o dizimar? Queridos irmãos e irmãs, você que nos assiste, o princípio está na honra. Honrar aquele que nós estamos dando. Nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas estão com o coração mais amolecidos para ofertar, para doar, para ajudar as pessoas, tentando comprar o favor de Deus. Nesses dias de reclusão, de distanciamento social, nós vemos as pessoas fazendo coisas diferentes daquelas que elas faziam. E uma dessas situações é as pessoas tentarem convencer Deus, trazer o favor de Deus para que Deus rapidamente mude essa situação. Mas nós entendemos que essa situação ela só vai cessar quando ela cumprir o propósito pelo qual Deus determinou. Até lá nós estaremos, ou teremos, melhor dizendo, que nos submeter a ela,
Então, honrar ao Senhor é o princípio de tudo aquilo que nós fazemos. Não somente com dízimo, não somente com oferta, não somente relacionado ao dinheiro, mas com todo o nosso ser. A palavra de Deus nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós vemos o salmista Davi falando isso, e nós precisamos louvar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos, né? E principalmente os últimos salmos fala de como nós devemos louvar, né? Com instrumentos de corda, com instrumentos de sopro, com o nosso corpo, né? Com dança, com coreografias. E nós estávamos vivendo uma vida que nós não tínhamos tempo para louvar ao Senhor desta maneira. A nossa adoração, ela era mecânica. O nosso louvor, ele era distante muitas vezes, era muito mecânico, tinha que ser muito rápido, porque nós não tínhamos tempo para aquilo, né? Então o Senhor nos trouxe um tempo em que nós podemos parar, né? Podemos ficar um pouco mais na nossa casa, deixamos de perder todo aquele tempo que a gente perdia no trânsito, para que a gente possa ter um tempo maior de intimidade com o Senhor, né? Mas, quando a gente fala de honrar a Deus, o que significa esse verbo honrar, essa palavra honrar? Ela significa distinguir, ela significa fazer a diferença, reverenciar. Queridos, honrar não é simplesmente você dar alguma coisa para alguém. Longe disso. Honrar é você distingui-lo, isto é, torná-lo diferente da maioria. Tornar aquela pessoa único porque Deus o fez único e nós o reconhecemos como único. Às vezes, na nossa correria, nós não conseguimos distinguir as pessoas, tratamos as pessoas igualmente. E o erro está quando nós temos que honrar essas pessoas. Nós queremos honrá-la da mesma forma. Mas o Senhor diz para nós fazer a diferença, não no sentido pejorativo, mas fazer algo que aquela pessoa não estava esperando. Ir além das expectativas dela. Queridos, quando nós falamos de honrar pessoas como eu e você, nós falamos sobre isso e falamos que é assim, nós devemos distingui-la, nós devemos ir além de suas expectativas. O que dirá em relação a honrar o nosso Deus? O que nós podemos fazer para honrar o nosso Deus? Porque tudo que nós possamos dar a Ele, Ele tem. Tudo que nós podemos oferecer a Ele, Ele já tem. Então, como honrar alguém que tem tudo? É como dar presente para alguém que já tem tudo. Alguém que não tem falta de nada. Queridos, nós honramos a Deus quando nós o reverenciamos. Reverenciar significa tratar com carinho, tratar de forma idônea, tratar de uma maneira tão diferenciada que jamais nós iremos dedicar essa reverência a outra pessoa. Então, quando nós reverenciamos sobremaneira o nosso Deus, então nós vemos que isso agrada o coração de Deus. Então nós honramos a Deus quando nós agradamos, nós tocamos, nós atingimos o coração de Deus. Então nós vemos que Abraão, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele fez coisas que nenhuma outra pessoa fez. Então, queridos, é isto que Deus espera de nós. Muito mais do que dízimos e ofertas, muito mais de ir à igreja, muito mais de prestar culto, oferecer culto a Ele. Deus espera que nós o honremos em espírito e em verdade. Então, aqui está algumas promessas de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de meditar nessas promessas que Deus tem para a nossa vida. Queridos, mas as promessas de Deus, elas são condicionadas à honra que nós prestamos àquele que nos promete estas bênçãos para a nossa vida. Então, muitas vezes, nós temos a promessa de Deus na nossa vida, mas nós não honramos a Deus. Nós não zelamos do nome do Senhor. Nós não o tratamos com a dignidade que Ele merece.
E nós queremos a bênção, queremos o milagre. Porque quando nós precisamos de Deus, nós simplesmente falamos, não, nós apelamos com Deus, falamos, Senhor, eu sou teu filho, olha para mim, estou precisando, né? Pai, tem misericórdia, eu sou teu filho. Mas e quando nós não precisamos? Eu creio que a maior expressão de honra é quando nós não estamos precisando de nada, mas nós oferecemos algo de valor ao Senhor. Quando nós o honramos, quando nós reverenciamos Ele, não precisando nada, não fazendo nenhuma troca, nenhuma barganha com o Senhor. Porque muitas vezes nós agimos como crianças mimadas, né? Que quando querem algo, ela sabe tratar muito bem os pais, sabe falar com carinho. Mas quando não precisa, ela trata de qualquer maneira, né? Então o texto de Provérbios fala de Deus suprindo abundantemente, queridos, todo o seu povo com provisões. Naquela época, a maior bênção que uma família poderia ter era o celeiro cheio, e os lagares também cheios de vinho. Ter um celeiro cheio de cereais e ter no lagar cheio do suco da uva, né, ou do vinho, e também do azeite. Isto significava que aquela família era próspera, ela era rica, ela era abastada, ela tinha muitos bens, ela tinha muitos recursos, porque ela tinha provisão. Lembra lá daquela situação em que os discípulos de Jesus estão caminhando, de repente chega um grupo, né, de saduceus e questiona Jesus sobre a questão da ressurreição, perguntando sobre aquela mulher que tem 7 maridos e todos morrem. E eles perguntam, olha, será que no céu, na ressurreição, ela vai ser esposa de qual? Do primeiro, do segundo, do terceiro ou do 7º marido? Jesus diz, né, errais não conhecendo nem a palavra e nem o poder de Deus. E aí Jesus cita uma parábola, ele fala de um proprietário de terra que colheu muito além do que os seus celeiros podiam armazenar. E aí, ao invés de compartilhar com quem precisava, o que ele faz? Ele diz, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou viver o resto da minha vida folgadamente. E aí qual é a consequência, né, o desfecho desta parábola? Ele diz, né, que Deus diz para aquele homem, louco, nesta noite pedirão a tua alma e o que você tens, para quem você vai deixar. Então essas palavras, queridos, nos mostram que Deus tem provisão para nos dar. Mas muitas vezes nós não temos recebido essa prosperidade porque nós não temos honrado a Deus. Nós não temos buscado as coisas nos lugares certos. Nós não temos feito a coisa corretamente. Nós não temos falado corretamente. Nós não temos agido corretamente. E aí o Senhor, Ele diz para nós hoje, né, que assim como naquele tempo, a prosperidade de uma família era medida por aquilo que tinha no celeiro. Hoje, né, muitas vezes, a prosperidade de uma pessoa é medida no carro que ela anda, na casa que ela tem, nas roupas que ela veste. Mas não é isso que o Senhor diz que é prosperidade. Prosperidade vem do Shalom. Shalom é bem-estar que Deus concede a nós. É bem-estar de espírito, é bem-estar de alma. É paz de espírito, é poder andar confiantemente na presença do Senhor, né? Então nós temos ouvido muito sobre as bênçãos do dar, e eu acredito, porque é uma doutrina bíblica. A questão é, como dar para poder honrar? Como ofertar e dizimar e honrar a Deus? Como ajudar alguém e honrar ao Senhor? Jesus diz, todas as vezes que fizer a um dos seus pequeninos, nós estaríamos honrando ele. Nós estaríamos fazendo a ele próprio. Muitas vezes nós achamos que dar 50 centavos para alguém, nós estamos honrando a Deus. Muitas vezes nós achamos que
Doar R$ 1, nós estamos honrando a Deus. Muitas vezes nós achamos que doar R$ 1.000 nós estamos honrando a Deus. Mas eu quero dizer para você que se o teu coração não estiver naquela oferta, ela não está honrando a Deus. Lembra da oferta da viúva pobre? Todo mundo quer doar o mínimo, achando que está fazendo grande coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Jesus disse que aquela mulher honrou ao Senhor, por quê? Porque ela, da sua pobreza, ela deu tudo o que tinha. Os demais deu do que estava sobrando. Então, queridos, sabe qual é a oferta que honra ao Senhor? Aquela que tem valor para você. Não aquela cédula, aquela moeda que não tem valor para você. Se não tem valor para você, não tem valor para Deus. Sabe aquele sofá que não serve mais na tua casa, que você não quer mais, porque está estragado, está quebrado, está fedido? Aí você doa para alguém, aí você acredita que você está honrando aquela pessoa. Não, você não está honrando ela com esse sofá. Por quê? Porque ele não te serve mais. Ele não tem valor para você. Por que vai ter valor para outra pessoa? Ah, mas ela não tem nada. Não é assim que Deus olha as coisas, queridos. Deus olha a nossa oferta, a nossa gratidão, por aquilo que as coisas têm valor para nós. Então, o uso dos bens é só um meio de expressarmos a nossa honra a Deus. Então, muitas vezes nós achamos que nós honramos a Deus somente com dinheiro. Não, nós honramos a Deus com o nosso tempo. O que eu faço do nosso tempo? O que eu faço, perdão, do meu tempo? O que você tem feito do seu tempo? O que você faz com as 24 horas que Deus te dá? O que você faz também com os talentos que você recebeu? Nós honramos a Deus com os dons, com os talentos. Qual a diferença de dons e talentos? Talentos é algo natural. É aquilo que nós nascemos com ele, nós temos habilidades físicas para fazer. Dons é aquilo que é concedido por Deus e tem um propósito específico. Por exemplo, nós temos na Bíblia 23 dons, né? Entre eles, né? Falar em línguas, profetizar, visitação. São dons espirituais que Deus concedeu ao seu povo. E nós, pelo menos um dom nós recebemos de Deus. Agora, talentos nós temos vários. Tem pessoas que têm, né, o dom de tocar violão. Isso é um talento inato, ela aprende com facilidade. Outros até aprendem. Quem não tem esse dom até aprende, mas precisa de muito mais esforço, muito mais dedicação para poder fazer. Então Deus, Ele quer que nós o celebremos com tudo aquilo que nós temos. Por isso, né, o tema da nossa mensagem é honrando a Deus com todo o nosso ser, com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos talentos e também com os nossos recursos. Porque de repente faz, poxa vida, eu vou honrar o Senhor com o meu dom, o meu talento, mas eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, porque eu já estou fazendo alguma coisa. Queridos, Jesus ele tem uma palavra que para muitos ela é muito pesada. Ele diz certa vez, depois de fizeres tudo o que disseres para você fazer, ainda você será chamado de servo inútil. Sabe o que essa palavra quer dizer para mim, queridos? Que aqueles que só fazem aquilo que é mandado fazer, esse é um servo inútil. O discípulo de Jesus, esse precisa ir além. O discípulo de Jesus, ele tem que ser proativo. Ele tem que ver aquilo que, por ele próprio, aquilo que precisa ser feito e ele vai fazer. O discípulo de Jesus, ele não fica sentado esperando alguém mandar. O discípulo de Jesus não espera as coisas caírem no seu colo. Ele vai atrás. Ele busca no Senhor essa direção. Ele corre atrás e então ele é abençoado. Queridos, Deus não está interessado em nossas ofertas, e sim na atitude do ofertante. Às vezes a gente ouve dizendo, Deus não está
olhando para o nosso dízimo, para a nossa oferta. Não, nós é que temos que olhar para ela. Deus está olhando para o coração. De repente você está ofertando uma quantia, mas está ofertando com dó. Puxa vida, eu poderia depois do culto tomar um lanche com esse dinheiro. Puxa vida, eu poderia fazer algo, poderia comprar algo para mim usar ao longo da semana. Poderia comprar uma roupa nova. Se a gente tiver esse pensamento, realmente o Senhor não está olhando, não está recebendo a nossa oferta, o nosso dízimo. Queridos, Deus está olhando na nossa atitude. Atitude que nos leva a entregar a Ele a nossa oferta. O quanto esta oferta é significativa para nós. Eu quero citar aqui novamente Abraão. Sabe por que Abraão foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque lá no passado, bem no passado, quando Deus chama ele, Deus faz uma promessa para ele, essa promessa demora 25 anos, ela se cumpre, e depois quando Isaac tem 6 anos de idade, Deus pede que Abraão sacrifique Isaac a ele. Sabe o que Abraão faz? Eu creio que com muita dor no coração, mas ele vai e ele faz tudo aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Mas na hora dele tirar a vida do seu filho, Deus proveu um cordeiro para ele. Sabe o que isso significou na vida de Abraão? Abraão foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus pediu uma oferta a ele e ele concedeu. Não oferta em dinheiro, não uma oferta de algo valioso que ele tinha, de um bem valioso ou de um dom. Mas Deus pediu o coração para Abraão e Abraão deu o seu coração para ele. Então, queridos, Deus quer a nossa atitude, Deus quer o nosso coração. Com a nossa atitude nós honramos o nosso Deus. Queridos, quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Nós tocamos no coração de Deus. E quando nós tocamos no coração de Deus, nada detém a nossa bênção. Nada detém o milagre que nós precisamos. Então eu quero só lembrar mais uma coisa para nós. Que Deus, Ele quer ver a nossa atitude. E sabe por quê, queridos? Porque Deus trabalha com princípios. Deus estabeleceu princípios claros desde quando Ele constrói esse mundo para nós. Deus havia planejado de antemão. Se você pegar tudo que Deus cria no primeiro e no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia, tudo tem uma ordem certa. Deus não fez algo, não criou nada sem que houvesse condições daquela vida prosperar. Deus só cria o ser humano quando tudo está pronto para receber o ser humano. A última coisa que Deus cria é o ser humano, porque Deus precisava criar um mundo para nos receber. Então esse é o princípio que Deus trabalha. Deus quer que nós o honremos. E esse é um dos princípios de Deus. A honra é um princípio de Deus. Então Deus tem 4 princípios fundamentais. A honra, a confiança que nós temos nele, o temor que nós temos nele e a submissão em disciplina àquilo que ele diz para nós. Então esses 4 princípios, ele rege a nossa vida diante do Senhor. Isso é tão sério, queridos, que lá em 1 Samuel 2,30, Deus diz algo para Eli que é muito importante para nós. É muito sério. Olha só o que ele diz. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que não me honrarem não serão honrados por Deus. Queridos, Deus não está atrás de dinheiro. Deus não está apenas atrás dos nossos dons e dos nossos talentos. Mas Deus age através disso, queridos. Deus age através do dinheiro que nós ofertamos, do dinheiro que nós dizimamos, e Deus age também através dos dons e dos talentos que nós colocamos à disposição dele, que nós usamos para a construção do seu reino.
Então, quando a oferta não demonstra a honra que ele espera, então ela passa a estar em uma condição de não mais ser aceita pelo Senhor. Lembra lá, já que nós falamos da criação, Adão e Eva, tudo mais, eles têm 2 filhos. Seus 2 primeiros filhos, né, Abel e Caim, um é lavrador e o outro cria animais. Os 2 oferecem das primícias, um da lavoura e outro da primícia do seu rebanho. Só que as primícias de Abel é aceita. As primícias de Caim não eram aceitas. E sabe o que a Bíblia diz? Porque o coração de Caim não era reto para com Deus. Então, se o coração de Caim fosse reto para com Deus, a sua oferta seria aceita. Então, com base nisso, eu quero terminar essa mensagem desta noite. E eu quero dizer, meus queridos, que quando nós falamos de dízimos e ofertas, as reações são as mais diversas. Deus não precisa de dinheiro, mas Deus age através da nossa fé. E eu quero dizer que são as atitudes do ofertante e do dizimante que o Senhor leva em consideração. O dizimista e o ofertante, eles precisam ter o coração no Senhor para que a sua oferta e o seu dízimo seja aceita. Nós, quando oferecemos algo para alguém, nós também temos que ter o nosso coração desprendido daquilo e queremos oferecer o melhor. Nós temos que sempre pensar em ofertar o melhor, porque Deus age através de princípio. Por quê, queridos? Porque Deus nos deu o seu melhor. Qual é a melhor coisa que Deus nos deu? Ele nos deu a vida, e porque nós recebemos a vida, Ele nos deu a vida do seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então esse é o maior presente. Esse é o maior dom que Deus nos deu, que é o dom do amor. De amar a humanidade de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então esse é o maior presente que Deus nos deu. E Ele nos chama a vivenciar isso a cada dia. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Então o nosso Deus já nos deu o seu melhor. E agora, o que eu tenho dado ao Senhor? O que eu tenho ofertado ao Senhor? Como que está o meu coração em relação ao dízimo que eu devolvo, em relação à oferta que eu dou ao Senhor, em relação também à ajuda daquela pessoa que bate na minha porta, daquelas pessoas que eu sei que estão precisando e de repente eu posso ajudar e eu faço de conta que eu não vi. Queridos, o Senhor, Ele está interessado na atitude, no coração de cada um de nós. Então, se a gente quer que a nossa oferta seja aceita, como aquela oferta, por mais que ela foi pequena, da viúva pobre, mas o texto diz que na sua pobreza ela deu tudo o que tinha. Ela não deu do que sobrava. Então, queridos, não dê resto para o Senhor. Não dê resto para aquelas pessoas que batem a tua porta. O Senhor quer continuar trabalhando com o mesmo princípio que Ele estabeleceu lá no início do mundo, de que aqueles que honrarem, eles serão honrados. Jesus diz que tudo que fizermos a um dos seus pequeninos, nós estaríamos fazendo a Ele. Então, aquilo que nós estamos fazendo a Jesus tem que ter um preço, tem que ser caro, tem que ser importante, porque senão o Senhor não aceita. Queridos, eu quero convidar você para orar comigo mais uma vez. E eu quero colocar diante do Senhor o nosso coração, porque o que nós aprendemos aqui nesta palavra é que se a gente honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias da nossa renda, os nossos celeiros se encherão fartamente. Queridos, hoje poucos têm celeiros, mas todos nós temos a despensa da casa, todos nós temos necessidades. E todos nós precisamos ser fartos, ter fartura na nossa casa. Pai querido, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração, para que a gente possa ver onde está o nosso coração em relação àquilo que nós temos feito para as pessoas. Como está o nosso coração em relação ao desejo de ajudar? Nós fazemos de coração ou queremos apenas aparecer?
Se não houver ninguém vendo, eu não ajudo. Se não for para aparecer, eu não vou ajudar, eu não vou contribuir. Pai querido, ajuda-nos a fazer conforme a tua palavra diz, que aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Ajuda-nos a fazer as coisas, Senhor amado, para honrar o Senhor, honrar com os nossos bens, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa oferta e com o nosso dízimo. Pai querido, nós não queremos ser como o sino que apenas faz barulho, conforme Paulo nos fala em 1 Coríntios 13. Se nós não tivermos amor naquilo que nós ofertamos, naquilo que nós estamos doando, nós apenas vamos fazer barulho. Nós não queremos apenas fazer barulho, nós queremos tocar o coração do Senhor. Nós queremos ser colaboradores, cooperadores do teu reino aqui neste mundo, porque esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por ter nos dado condições de ofertar e dizimar na tua casa. Mas também, Senhor, obrigado por poder ajudar aqueles que necessitam. Obrigado principalmente por nos ajudar a ser discípulos e construir o teu reino aqui neste mundo até a volta do teu Filho Jesus. Senhor, ajuda-nos a ter um coração grato, a ter um coração sensível à necessidade das pessoas, a ter um coração sensível à tua vontade, Pai querido, e que essa sensibilidade em relação ao Senhor possa dirigir a nossa vida e nos ajudar a fazer sempre o melhor para ti, para o teu reino e para o nosso próximo. Pai querido, ajuda-nos a abençoar a tua casa e a nossa casa, Pai querido. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e eu gostaria de orar, encerrando o nosso culto. Antes disso, eu quero deixar alguns agradecimentos e eu quero também consagrar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Nós falamos aqui de honrar o coração do Senhor, de com atitudes nós podemos abençoar vidas e isso também podemos consagrar nossas vidas ao Senhor desta forma. Você que colocou no seu coração o desejo de estar ofertando e de estar dizimando nesse momento, que você possa colocar aí em tuas mãos, né? E ore comigo nesta hora para que o Senhor possa abençoar a nossa oferta. Pai, nós queremos consagrar tudo aquilo que vem em nossas mãos. Que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu amor sobre a nossa vida. Que o Senhor possa fazer conforme a tua palavra nos fala em Malaquias 3:10. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a nossa casa. Que nós possamos ter o nosso coração voltado a honrar ao Senhor, de tal maneira que a tua casa, Pai querido, seja suprida e a nossa casa também possa ser suprida. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Só lembrando, de repente você não mora em Chapadão do Céu e você quer ofertar a casa do Senhor, né? Pode nos procurar no privado e nós vamos enviar para você uma conta que você possa ofertar e também dizimar juntamente conosco. A casa do Senhor nesses dias, né, precisa mais do que nunca da provisão do Senhor. Nós precisamos entregar, né, ao Senhor e demonstrar a nossa fidelidade. De repente você não está aqui em Chapadão do Céu, ou de repente você não pode vir à igreja, você prefere fazer do conforto da tua casa, você possa nos procurar no particular e nós estaremos enviando uma conta, né, para estarmos ofertando a ti. Ou de repente você pode estar procurando algum irmão da igreja, alguma irmã, e ela vai estar também orientando sobre qual conta você possa ofertar ao Senhor. Também eu quero agradecer a todos que estão conectados conosco, nós vamos estar interagindo com você, você que ao longo, né, deste culto você pôde estar falando, né, estar compartilhando algo, nós estaremos também, né, através do chat falando com você, estaremos
dando feedback daquilo que você falou. Para nós seria importante você falar como essa mensagem tem chegado na sua vida, no seu lar. Né, qual a importância dela e principalmente a qualidade, né, do vídeo, do áudio, né, do som ou até mesmo da imagem, como ela tem chegado para nos ajudar a melhorar. Esperamos que em breve nós possamos estar novamente na casa do Senhor fazendo, mas até lá que a gente possa ajudar uns aos outros para que de uma melhor maneira esse culto possa chegar nos lares, nas vidas que necessitam. Que Deus nos abençoe, né? Eu quero impetrar a bênção apostólica sobre a tua vida. E eu gostaria que você estivesse fechando os teus olhos e orando comigo mais uma vez. Pai querido, nós terminamos esse culto e queremos agradecer pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Que todos nós possamos ter uma vida de vitória na presença do Senhor. Aqueles que estão trabalhando em suas casas, que o Senhor possa dar sabedoria, paciência. Aqueles que precisam ir até o trabalho, que o Senhor possa estar dando atenção, cuidado, proteção a cada um deles. E aqueles que estão desempregados nesse momento, o Senhor possa abrir as portas de um bom trabalho, de um bom emprego, para que o Senhor seja honrado através desse trabalho, desse emprego que o Senhor vai preparar aos nossos queridos. Em teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Que o amor do Deus Pai, que o amor do Deus Filho e do amor do teu Espírito Santo sobre nós, seja sobre toda a tua casa, sobre a nossa casa, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus nos abençoe ricamente.